Hoje a gente está começando uma série. Nossos sermões aqui no sábado de manhã vão ser sempre séries, né? E essa primeira série, a gente escolheu um nome assim, O Silêncio de Deus. E o porquê você vai entender ao longo dela e qual o enfoque disso aí, né? Mas eu posso adiantar para você, de cara, é porque realmente muitas e muitas vezes a gente fala com Deus e Ele simplesmente não responde nada. Fica em silêncio. Isso incomoda um bocado, muitas vezes, não é? Para a gente que busca Deus, para a gente que tenta acessar Deus, para a gente que coloca a vida na mão dEle, ou para a gente que está tentando conhecê-lo. É bem complicado, né? E às vezes dói demais. Eu quero levar você para a gente começar em cima desse texto que eu vou apresentar aqui. Lucas 1, de 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Aqui está uma história de um casal que a Bíblia apresenta como sendo justos diante de Deus, não é? Zacarias e Isabel. É interessante que Zacarias, ele era um sacerdote. E aqui fala que ele era do turno de Abias, não é? Porque eles tinham turnos para servir no templo. Toda vez que eu deparo na Bíblia com um sacerdote, ou com um escriba, um fariseu, sempre me coloca pensando muito, sabe? E até muitas vezes, na maioria das vezes, envergonhado. Principalmente quando Jesus se dirige a essa classe de pessoas que é a minha classe. Eu sou pastor. O sacerdote era o que vivia do dízimo. Ele era mantido pela instituição daquela época. E a gente tem hoje, né, uma coisa assim que revolve o estômago da gente quando a gente fala em instituição, né? E quando eu vejo o jeito que Jesus tratava essa... Olha, Jesus teve, entre os discípulos dele, ele teve cobrador de impostos, que era odiado pelos próprios judeus, porque era um traidor do povo, né? Ele teve lá um zelote, que era um extremista, né? Disposto a matar em nome de Deus, do que ele achava que era Deus. Jesus teve pescadores ignorantes e tal, mas não teve um sacerdote. Não teve um escriba, não teve um fariseu. E na maioria das vezes que Jesus fala com a minha classe de pessoas, ele fala repreendendo, diz assim, porque vocês, escribas e fariseus, hipócritas, a tal ponto de a palavra fariseu se transformar numa palavra pejorativa hoje. Se você chamar alguém de seu fariseu, você está dizendo que ele é um hipócrita, né? Mas aqui está Zacarias, um dos poucos que era dedicado a Deus. Eu fico sempre pensando assim, eu faço parte de uma classe de pessoas e que corre muito risco de viver a vida falando de Deus e de não ganhar a eternidade. E eu fico pensando o porquê disso, né? E não quero dizer assim, olha, existem muitos pastores corruptos, mas existem alguns que não são. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas isso me faz pensar muito e refletir muito. Por que que a gente vive nessa corda bamba e por que que muitos de nós, pastores, vamos pregar a vida inteira e não vamos ganhar a eternidade? Zacarias está aí para salvar a nossa classe, para representar bem. Porque Zacarias era um sacerdote. E aí a Bíblia começa dizendo que ele era dedicado a Deus e Isabel também, a sua mulher. Que eles eram justos diante de Deus. Quando ele diz que eles eram justos, não é porque eles não tinham pecado nenhum. É porque eles compareciam diante de Deus todo dia e Deus os justificava e os tornava justos. Porque só tem esse jeito para a gente se tornar justo. Eles eram justos.
tinham esse relacionamento com Deus. Mas eles tinham um problema, não tinham um filho. E aqui começa a história dos dois. Justos. A Bíblia fala também, por exemplo, de Nicodemos, que foi encontrar Jesus. Era uma pessoa sincera. O jovem rico, que teve o desejo também de se encontrar com Jesus, e a Bíblia diz que ele era um líder em Israel, não é? Alguns aparecem ali. Os dois não tinham filhos e eram avançados em dias. Passaram a vida inteira orando por um milagre. Por um milagre que não acontecia e eles já estavam velhinhos. Já não tinha nem condições físicas de ter filho. De repente, num dia, Zacarias vai ao templo para servir. E enquanto ele está lá dentro do templo, servindo a Deus, adorando a Deus, que era o turno dele, Deus manda um anjo para falar com ele. A gente está aqui exatamente antes do nascimento de Jesus e antes do nascimento de João Batista. Nesse período, um pouquinho antes dele, 400 anos antes disso, nesses 400 anos a gente chama o período intertestamentário, que é quando estava acabando o Antigo Testamento, começando o Novo Testamento. E ele é importante porque durante 400 anos Deus não falou diretamente com o ser humano. Nenhum homem se levantava, profeta, dizendo, segundo a palavra do Senhor, eu vos digo. Não tinha profeta em Israel. 400 anos. E quando não tem profeta durante tanto tempo, é complicado alguém falar em nome de Deus. Aliás, a gente vive essa vida e a gente não sabe mesmo se é justo, não é como eu disse. Não é que eu estou dizendo assim, porque existem muitos corruptos, mas eu não sou. Como é que eu posso dizer de mim mesmo se eu sou justo? Como é que eu posso dizer de mim mesmo quem eu sou e como Deus me considera? Eu posso buscar, né? Aí Zacarias foi servir diante de Deus. O anjo falou com ele e anunciou para ele que ele seria pai e Isabel seria mãe. Não de uma criança comum, de alguém especial. Porque ele será grande diante do Senhor e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Essa era a missão do filho que viria, João Batista. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista nasceu com uma missão. E tinha profecias no Antigo Testamento falando sobre ele, anunciando que ele viria para preparar o caminho de Jesus. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. Irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho dele. E virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco. E quando fala de um ramo que brota de um tronco, eu já me lembro de João Batista pregando no meio do deserto, né? O pai dele, Zacarias, que era uma pessoa simples, né? Como um broto que surge das raízes. Nunca mais chamarão Jerusalém de abandonada, e sua terra não será chamada jamais de arrasada. E nasceu o bebê, João Batista. Em algum momento dessa série, a gente vai voltar nessa história de João Batista, Isabel e Zacarias. E João Batista aceitou o chamado, porque tem essa coisa, né? Quando a gente pensa assim num personagem bíblico ou numa história, como João Batista, por exemplo, que estava previsto lá no Antigo Testamento que ele viria com a missão. Ali o próprio pai dele profetizou, né? Depois profetizou ali, nós lemos sobre o menino, o que ele seria. Ele viria preparar o caminho de Jesus. E a gente pensa assim, beleza, e ele cumpriu o que estava profetizado sobre ele. Não, não é bem assim. Será que ele poderia rejeitar o chamado dele? A missão dele? Simplesmente poderia ter chegado o momento dele cumprir, e ele não cumpriu o que estava predito sobre ele? Sim ou não? Sim, sim. A gente vê outros exemplos na Bíblia. O Sansão, por exemplo, né? Sansão tinha uma missão, nasceu para uma missão, Deus o abençoou, predisse o nascimento dele, mas quando ele nasceu,
fez tudo ao contrário do que era para ele fazer. João Batista também poderia ter feito tudo ao contrário. E olha, é o seguinte, né? Porque diz que ele viria no poder e espírito de Elias. Essa é uma profecia que está em Malaquias. E é uma profecia com cumprimento duplo. Essa profecia diz que antes de vir Jesus, o grande dia do Senhor, antes de ele vir, o profeta Elias viria de novo. E Jesus disse: vocês querem saber quem era Elias? Era João Batista. E é também quem vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus nos nossos tempos. Quem é o Elias de hoje? Você sabe quem é? Quem é o Elias de hoje que está previsto na Bíblia? Que apareceria? Quem é? Quem é? Eu sou. Eu, Fernando, e você também. O que é mais intrigante sobre isso é que você e eu também temos a chance de aceitar ou não o nosso chamado e a nossa missão. A gente nasceu com uma missão. Nós nascemos com a missão de ser o povo de um tempo muito interessante, o tempo do fim. E de vez em quando eu me lembro, né, do que Jesus disse para os discípulos: olha, os profetas do Antigo Testamento, eles desejaram ver e ouvir as coisas que vocês estão vendo e ouvindo, mas eles não ouviram. Aí Jesus, quando eu leio isso, ele olha para mim assim, eu me estou arrepiado aqui. Ele diz assim: Fernando, os meus discípulos desejaram ver e ouvir as coisas que vocês estão vendo e ouvindo, e ainda verão e ouvirão, mas eles não viram. Você está vendo e está ouvindo. João Batista recebeu o chamado e resolveu aceitar o chamado. E ele cumpriu aquele chamado, se preparou para isso, se entregou para isso. O deserto foi a escola e o santuário dele. Agora você imagina, né? Uma vida dedicada a isso. Perspectiva, né? Expectativa. A mãe de João Batista o preparou para a missão que ele tinha recebido. Ela ensinou para ele quem ele era, qual é a missão que ele deveria fazer, cumprir. Ela ensinou para ele que ele nasceu um pouquinho antes do Messias que viria, e que ele ia preparar o coração das pessoas para receber o Messias. E ele esqueceu do eu para isso, se preparou espiritualmente. E o mais incrível é que ele não entendia tudo. É gozado esse negócio, né? Eu estou falando aqui, estou lembrando, por exemplo, do profeta Daniel. Você lê o livro de Daniel e você vê que Deus deu várias profecias para ele. A primeira, Daniel 2, lindíssima, fantástica, está tudo explicadinho, ele entendeu tudo e se maravilhou. Uau! Mas vai passando o livro e daqui a pouco ele tem umas visões assim que deixam... Ele fica abalado, preocupado, curiosíssimo. E ele fala assim: orei um monte para descobrir o que significava aquela profecia, e jejuei, e orei e tal. E aí de repente Deus diz para ele: ei, calma meu filho, calma. Você não vai entender tudo. Essas profecias aí são para um tempo determinado, chamado o tempo do fim. Só lá que eles vão entender essa coisa. Não é interessante que Deus dá uma profecia, dá uma missão, alguma coisa que vai passar através da pessoa, mas ela não consegue entender tudo. E eu, Fernando, fico aqui vivendo hoje, naquela expectativa de que eu vou entender tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece no mundo, o modo como Deus faz, como Ele se move nesse mundo. E quando eu não entendo, eu digo assim: Senhor, não estou entendendo. Não faz sentido, Senhor. Nem sempre a gente vai entender tudo. João Batista tinha ideia do que ele deveria fazer. A mãe ensinou bem para ele. Ele aceitou a missão. Embora ele não entendesse tudo, ele aceitou. Entregou tudo. A mensagem que ele tinha que pregar era dura. Você acha que a mensagem que a gente tem que pregar hoje é dura? O que você acha? O que a gente tem que viver hoje é uma mensagem dura? É ou não é? Ah, é. Sabe qual é a mensagem mais dura que a gente tem que viver e pregar?
É o amor de Jesus. E foi por causa desse amor que ele morreu. Ele não fez mais nada além de amar. Servir, curar. Esse amor é revolucionário. E a gente só não é perseguido porque a gente não vive esse amor na plenitude. Essa é a mensagem dura. Amar o outro a ponto de quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Essa era a mensagem dura de João Batista. A gente às vezes troca as coisas, né? A gente coloca dureza em coisas que não são nem mensagem. Mas o amor, que é a mensagem. Às vezes a gente diz assim, isso aqui a gente fala só sobre amor, amor, amor. A coisa mais difícil de viver nessa vida é o amor. Dentro de casa, com nossos filhos, com nossos pais, nossos irmãos, as pessoas com quem a gente se relaciona. É radical. E o mais incrível é que João Batista pregava no deserto e as pessoas iam lá ver. Olha, quando a gente quer pregar, a gente faz o quê? Passa 6 meses construindo um lugar igual esse aqui, reformando, colocando ar-condicionado, luz e som e não sei o que lá, para as pessoas virem ouvir e falar de Deus. João Batista ia para o deserto. E ficava cheio o auditório dele. O povo ia lá para ouvir João Batista pregar. Até que um dia chegou quem? Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Bonitinho Jesus chegando ali, não foi não? Vamos fazer ele chegar de novo? Espera aí, olha lá. Vai aparecer de levinho lá, Opa, chegou. Chegou Jesus para ser batizado por João. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Quem sou eu para batizar você? E Jesus insistiu e disse assim: você tem que fazer isso, você precisa me batizar. Deus trabalhou todos esses séculos preparando tudo para que esse batismo acontecesse. Ali era o momento culminante do ministério e da vida de João Batista. Ele batizar Jesus. Antes de eu ser pastor, né, eu ficava olhando para o pastor da nossa igreja. Teve um pastor que um dia, quando eu tinha lá meus 15 anos, chegou para mim aqui em Sorocaba e ele diz assim: você tem que ser pastor. Vai estudar teologia, vai fazer o seminário de teologia, vai fazer faculdade de teologia. Você tem que ser pastor. E eu, como é que é esse negócio de ser pastor? Eu vou te mostrar. Me levou lá em São Paulo para eu conhecer o NASP, né? E ele me estimulou. E depois que eu fui para lá, aí eu ficava olhando, quando ele entrava no tanque batismal para batizar alguém, né? E aquilo me deixava emocionado. E eu pensava, não deve ter uma coisa mais maravilhosa na vida de um pastor do que entrar num tanque batismal com alguém e depositar essa pessoa nas águas e trazer, como a Bíblia diz, uma nova criatura. Alguém que quer nascer de novo, viver uma vida diferente com Deus. E João Batista fazia isso. Aí Jesus chega e ele batiza Jesus, culminância do ministério de João Batista. Ele viveu para aquilo, ele se preparou para aquilo. E se tivesse um momento na história que Deus dissesse assim: Fernando, é o seguinte, eu vou te dar um presente. Você pode escolher qualquer momento da história do mundo e eu vou te transportar para lá. Você vai assistir aquela cena, aquele momento, e depois eu te trago de volta. E eu iria escolher o batismo de Jesus. E eu vou dizer por quê, hein? Ele foi batizado por Jesus, por João Batista. E estando ele a orar, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele orou para ser capacitado. Como pomba. E o Pai falou de lá de cima, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu queria assistir essa cena, porque essa é uma das poucas cenas bíblicas, ou da história do mundo, onde estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma só vez. Eu fico imaginando como é que foi aquele momento
tremendo para o qual João Batista se preparou a vida inteira, e aquela coisa assim, o Espírito Santo descendo como pomba, e a voz de Deus falando: esse aí é o meu filho. Foi para isso que você veio, João Batista. Eu queria assistir essa cena maravilhosa. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isto. João Batista falando de Jesus. Aquele que me autorizou a batizar com água, Deus, me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. E João Batista diz: eu vi o Espírito como pomba voando pelo céu, fazendo dele a sua morada. Foi exatamente isso que eu vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, esse é o Filho. Pergunto para você agora: João Batista tinha dúvida de que Jesus fosse o Messias? Sim ou não? Certeza? João Batista tinha dúvida de que Jesus era o Messias? Não. Olha o que ele disse ali, ó. Não há dúvida, esse é o Filho de Deus. João Batista não tinha dúvida. Deus havia manifestado para ele que Jesus era o Filho de Deus. Só que, logo depois de João Batista batizar Jesus, Jesus foi para o deserto, passou um período de 40 dias, jejuando e orando, e João Batista foi preso. Jesus cumprindo o ministério dele, pregando, curando, restaurando pessoas, e João Batista preso. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. O quê? Que Jesus curava, que ele tinha feito um aleijado andar, um cego ver, um surdo ouvir, que Jesus tinha ressuscitado uma pessoa morta. Os discípulos de João Batista iam lá na prisão e contavam tudo isso para ele. Mas o tempo passava e João Batista começou a ficar profundamente decepcionado com a sua missão. Pensa bem, vamos nos colocar no lugar de João Batista. O anjo aparece para o teu pai, anuncia que vai preparar o caminho do Senhor, você encarna aquela missão, você aceita a missão, você vive por aquilo, você nega o seu eu, você entrega a vida para Deus, e Deus vai conduzindo tudo para uma culminância. Você batiza Jesus, Deus fala do céu, o Espírito desce como pomba, cumprindo o que Deus tinha falado para ele. Aí de repente, depois daquilo, você é preso. Jesus está lá cumprindo o ministério dele, fazendo milagres, e você preso. E o tempo passa e você preso. E passa mais tempo, você preso. E você começa a perceber, porque João Batista sentiu o gosto da morte se aproximando. Você conhece alguém que sentiu que ia morrer? Na minha vida aí, nos meus 38 anos de ministério pastoral, conheci muitas pessoas que sentiram que iam morrer. Eu estou lembrando aqui de um amigo meu que foi diretor da TV Novo Tempo, Milton Souza. No dia que ele ia morrer, eu estava com ele lá no quarto dele do hospital. E ele chamou a esposa, e chamou as filhas e os genros. Disse para cada um que deveria fazer. Despediu deles. Disse que o que um genro era para fazer, outro genro era para fazer, as filhas. E ele diz assim: eu quero que vocês prometam para mim que vocês vão criar os meus netos no caminho de Deus. Porque quando eu ressuscitar, e eu hei de ressuscitar naquele dia, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar vocês e os meus netos, os que eu conheço e os que eu não conheço ainda. E naquele dia ele morreu. João Batista sentiu o gosto da morte. E o gosto da morte não é bom, ele é amargo. E Jesus não ia tirar João Batista. Continuava preso. Aí João chamou 2 dos discípulos dele e enviou ao Senhor Jesus para perguntarem para Jesus:
O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? João Batista tinha certeza de que Jesus era o Messias aqui? Sim ou não? Que coisa, hein? Sabe por quê? Porque a vida faz isso com a gente, né? Deus, Ele se manifesta muitas vezes, tão diretamente, tão lindamente. E quando você está vivendo aquilo, você diz assim: Deus existe. Obrigado, Senhor. Minha vida está na tua mão. Aí daqui a pouco a vida toma outros rumos. Aí você olha para aquilo e diz assim: mas não faz sentido isso que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que eu estou vivendo isso? E olha, isso aqui não combina com aquilo. Não combina o Senhor me chamar, o Senhor dizer que eu vou preparar o caminho do Senhor, o Senhor fazer de mim um pregador que enche o deserto de gente para ouvir a palavra do Senhor. Não combina, não faz sentido agora eu estar aqui preso, prestes a morrer. E sabe, e quando a vida não faz sentido, aí a gente duvida de Deus. Já duvidou de Deus alguma vez? Quando você esperou que Deus ia chegar para te socorrer? Quando você esperou que Deus ia abrir o céu, ia mandar o Espírito feito pomba? Quando você esperou que Deus ia abrir o céu e mandar fogo do céu, como Ele fez com o sacrifício de Elias? A vida de João Batista não estava fazendo sentido naquele tempo. Por isso ele duvidou. Chamou os discípulos dele e mandou perguntar para Jesus. Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Aí o que acontece em seguida é incrível, né? Jesus ouve os dois discípulos, se vira, fala com a multidão. Naquele mesmo momento, Jesus curou pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João. O que será que Jesus respondeu? O que João Batista tinha perguntado? O Senhor é o Messias ou nós devemos esperar outro? Você consegue entender a pergunta de João Batista nas entrelinhas? Quando ele pergunta assim: o Senhor é mesmo o Messias? Nas entrelinhas a pergunta dele é assim: escuta, o Senhor vem me tirar ou não vem me tirar da cadeia? O Senhor vai atender a mim ou não vai? Eu dediquei a vida inteira para o Senhor, agora o Senhor vai retribuir isso ou não vai? O Senhor vai agir ou vai ficar calado? O Senhor vem ou continua aí? Jesus curou muitos e depois respondeu aos discípulos: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Jesus simplesmente não respondeu o que João Batista perguntou. Eu vou te dizer ainda, para mim, a atitude de Jesus, ela soa mais ou menos assim. Eu fico imaginando, né? Porque João Batista estava em dificuldade, ele estava desesperado, ele perdeu a fé por conta daquilo, mandou os discípulos, eles perguntaram, ao invés de Jesus dar uma resposta direta, Jesus curou outros, mas não foi tirar o João Batista. É como se eu chegasse num restaurante, na porta do restaurante, tivesse uma pessoa faminta e dissesse assim: por favor, faz 3 dias que eu não como, me arruma alguma coisa para eu comer. Eu entro lá, compro uma quentinha, saio, sento do lado dele, sento na calçada, abro
Vou comendo, 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 ele vai assistindo só, e eu como tudo, e quando chega no final eu digo assim, e aí, está se sentindo melhor? Jesus curou outros, mas não tirou João Batista, né? Em outras palavras, o que Jesus estava respondendo para João Batista era o seguinte: não tenha dúvida de que eu sou o Messias. Eu posso curar cegos, eu posso curar aleijados, eu posso pregar o evangelho para todo mundo, mas tirar você da prisão, eu não posso. Eu não posso. Ele tinha poder para aquilo, lógico. Ele podia fazer aquilo. Mas a resposta foi: eu não posso. Eu gosto muito daquela música que diz assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Linda, linda. E Deus é o Deus do impossível. Mas Deus também é o Deus do possível. Dá para entender? Será que João Batista entendeu por que ele disse eu não posso? Não creio. Não creio que faria algum sentido para João Batista. Agora a gente podia fazer uma dupla enorme, Jesus pregando para um lado e eu para o outro, um afirmando que o outro é, um reafirmando que o outro é. Mas de repente João Batista morre. Eu não posso. Eu não posso. Por algum motivo que nem eu consigo entender, João Batista tinha cumprido a missão dele aqui nessa terra. É incrível, porque essa missão que a gente tem na terra, ela tem duração diferente para pessoas diferentes. E é por isso que a gente não pode almejar a experiência do outro, a história do outro. Eu não posso almejar os bens do outro, a carreira do outro. Eu não posso almejar a família do outro. Eu não posso almejar as coisas do outro. Mas eu também não posso almejar a experiência espiritual dos outros, mesmo os que estão na Bíblia. Porque Abraão foi Abraão e a vida dele foi uma. Jacó foi Jacó. João Batista, Pedro, foram eles. Eu sou eu. A sua história com Deus ela vai ser completamente diferente, simplesmente porque se trata de você. E as nossas jornadas na terra têm durações diferentes. Há poucos meses, a gente foi avisado de que tinha falecido um bebê de um casal novo, amigo da gente aqui de São Paulo. Bebezinho de 3 meses. Não tinha doença nenhuma. E o mais incrível é que as filhas têm essa combinação com o pai é médico, então os 3 primeiros meses depois que nasce o bebê, elas ficam em casa, para se tiver alguma emergência. E o pai dela estava em casa, acabou de amamentar o bebê não engasgou, estava no colo da mãe, e simplesmente parou de respirar. O avô veio, tentou ressuscitar aquele bebê. Enquanto ele tentava ressuscitar, os pais desesperados pedindo: Deus, por favor, traz o bebê de volta. Porque ele parou de respirar e o bebê ficando roxo. E naquele dia Deus disse para eles: eu não posso. Você entende por quê? O que você vai falar no funeral de um bebê de 3 meses que viveu tão pouco aqui nessa vida? Eu não posso. Esse é o Deus do impossível. Se você virar a página da Bíblia e nós estamos no início do Evangelho, e se for lá para o fim do Evangelho, você vai encontrar uma outra cena. Você vai encontrar Jesus indo para o horto. Ele está sobrecarregado, a Bíblia diz, pelo peso do pecado seu e meu. Naquele exato momento, todos os pecados de todas as pessoas que viveram nesse mundo nosso e de quem virá estavam sobre Jesus. E ele que nunca pecou, ele estava experimentando o gosto de estar separado de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre quem os carrega e Deus. E Jesus se sentia separado de Deus. Ele sentia a culpa do pecado sem nunca ter pecado. E ele vai para o horto.
E amargurado, angustiado, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E ele ora para Deus dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. E naquele dia o próprio Jesus ouviu Deus dizer: eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Não posso por causa da Maricel. Não posso por causa da Sônia. Não posso por causa do Felipe, do João. Eu não posso. Eu não posso porque se eu deixar passar esse cálice de você, eles não vão ter vida eterna. Essa cena me dá um vislumbre assim, de que Deus que sabe todas as coisas e que vê o fim desde o princípio. Eu ouvi um negócio aqui na lição da escola sabatina hoje. Que legal aquilo. Foi o Carlos que falou hoje. Ele diz assim: a gente está preocupado se vai morrer ou se vai viver. Mas Deus está preocupado se vai ressuscitar. Entende? Deus está preocupado com outra coisa. Eu não posso. E aquele dia Jesus bebeu o cálice. Antes dele morrer, lá na cruz, ele se sentiu totalmente desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino Deus no pé da cruz, com lágrimas nos olhos, ouvindo o filho. Quem sabe algumas gotas de sangue caíram na testa de Deus, enquanto ele ouvia: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali, oculto no meio daquela escuridão ao meio-dia. Já se sentiu desamparado por Deus? Já se sentiu? A gente tem um Deus que sabe o que é se sentir desamparado por Deus. Eu queria terminar essa história alegre. A Bíblia não me deixa terminar essa história alegre assim, tão fácil. Por isso eu vou pedir perdão para vocês e eu vou inventar uma coisa que não está na Bíblia, tá? Desculpa aí. Mas sabe, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, várias sepulturas se abriram, os montes se fenderam, as sepulturas se abriram e muitos que estavam mortos ressuscitaram. Entraram na cidade e foram reconhecidos. Ora, para ser reconhecido é porque alguém conhecia. Imagina se abrisse a porta ali e entrasse um cidadão com a aparência dos seus 80 e dissesse: bom dia, eu sou Moisés. O que você ia dizer? Manda prender. Está maluco. Ou seja, se Moisés aparecesse, quem ia comprovar que aquele era o Moisés? A Bíblia diz: entraram e foram reconhecidos. Aí é que entra a minha invenção, tá? Se foi reconhecido, é porque era conhecido antes. E para mim, João Batista ressuscitou quando Jesus ressuscitou. E ele entrou na cidade. E o Apocalipse, sabe, lembra quando Jesus apareceu para Maria? Ele disse assim: não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai e seu Pai, mas eu vou para o meu Pai e seu Pai. Avisa os outros irmãos. Aí Jesus sobe para o céu. E o Apocalipse descreve como foi Jesus chegando no céu e se apresentando diante do Pai. É uma cena tão linda. E ele diz que ali tem uma cena de adoração. Os 24 anciãos se ajoelham e eles louvam: o Cordeiro é digno, o Cordeiro é digno. E para mim João Batista estava ali naquela cena, vendo Jesus ser coroado. Mas é invenção minha, não está na Bíblia. Mas se João Batista não ressuscitou ali, a morte é um sono, sabe?
Meu pai morreu há uns anos, minha mãe também. De lá para cá, o que aconteceu, eles não sabem. Mas quando eles abrirem os olhos, Jesus vai estar voltando. Quando João Batista abrir os olhos, ele vai ver Jesus voltando nos céus. E ele vai ver a multidão dos salvos. E ele vai entender que o ministério dele, embora tenha sido curto aqui, teve um valor inestimável na vida de bilhões e bilhões de pessoas. Eu não posso. A gente tem que aprender a ouvir o silêncio de Deus, ou eu não posso. A gente tem que aprender para entender qual é o nosso lugar aqui, como Deus se move no universo, qual é a nossa função, qual é a nossa missão. A gente não pode simplesmente rejeitar Deus porque a gente não entende, sem nem procurar entender de fato. Mesmo quando Deus diz eu não posso, ou quando Deus não diz nada, Ele está dizendo muita coisa. Tempo atrás, eu fiz muito essa pergunta para Deus: Senhor, será que o Senhor não sabe como é que é complicado viver nesse mundo aqui? Ser um passageiro desse mundo em todos os sentidos. Primeiro porque a gente embarca nesse mundo, e depois porque o nosso tempo passa muito rápido e nós somos passageiros nesse mundo. Será que o Senhor não sabe? E eu me imaginei ali no lugar que eu mais gosto. Eu gosto muito da praia, né? Sentado ali junto da praia, olhando para o mar, falando com Deus. E na minha imaginação eu perguntei para Deus e Deus respondeu. Eu quero compartilhar com você essa música que sai de dentro do meu coração para o seu coração também. De que a gente pergunta para Deus, o que Ele responde. De como Ele fala mesmo sem falar. Na baixa da maré, sentado junto à praia, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus. Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Viver, chorar, ter fome e ver queridos a morrer. Na areia adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu, e a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. E então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração.
Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Ser Deus é ser um pai que foi traído por seus filhos, é dar a salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser homem, o que é ser anjo e ser Deus, mas de todas essas coisas, a mais difícil é ser Deus. Senhor, a gente quer entender esse negócio de ser Deus e ver a gente aqui sofrendo como seus filhos, de ser rejeitado, de se sentir desamparado, de pedir para o próprio Deus que passe o cálice para que não sofra. A gente sabe que o Senhor sabe como é difícil viver nesse mundo, Senhor. O que a gente não imagina é que como é difícil ser o nosso Deus e morrer por nós e nos dar liberdade e ser rejeitado. Senhor, a gente nesse momento juntos aqui oramos para o Senhor, pedindo: Senhor, nos dá força para entender, Senhor, quem nós somos, qual o nosso papel aqui, para entender esse mundo, para entender o Senhor. E aquilo que a gente não entender, que a gente tenha força simplesmente para colocar na sua mão e confiar. Obrigado pelas respostas. Obrigado pelo silêncio que fala muito. Obrigado pelo seu Filho Jesus Cristo, que é a nossa garantia de vida eterna. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém.